Mais um episódio do... hoje não é para falar aquilo, Rocha? Pode falar. Pode? Pode falar. Não, hoje vou mudar, fazer vai? diferente. Então vai. Hoje não vou falar, fala pessoal, pessoal, não vou falar. Eles ficam esperando isso. Fica esperando? Tem gente que nem vai conseguir assistir o programa. Vai dar Fala pessoal, mais um episódio do AlvoCast chegando para você. E estamos muito felizes, porque as pessoas têm dado um feedback muito positivo, muita gente conversando e a gente está muito contente de estar levando assuntos relevantes para você poder conhecer um pouquinho mais até de você mesmo, como é o caso de hoje, né, Rochinha? Hoje é um programa muito especial, um episódio muito especial. Se você não ficar perto, não sai o som do Cid Moreira aí, cara. Alô. Então, bom, como você já sabe, estamos aí nas redes sociais, estamos no Instagram. Somos a rede social, né? Somos na nuvem, né? Olha, aí, estamos na nuvem. Estamos na nuvem por enquanto. É. Daqui a pouco a gente desce, aterriza e vai ser bem legal. Estamos também no YouTube, tem o nosso canal no YouTube, que você provavelmente já está vendo esse episódio por lá. Então, se você está aí, já se inscreva, já deixa o seu curtir, deixa um comentário também. Sininho, ativa o sininho para saber das novidades, quando os episódios... né? Estamos também no Facebook, né? Então, seja bem-vindo a esse episódio muito especial. Se a pessoa quiser dar risada, vai no TikTok, que a gente tá lá também. Até TikTok. Cara, TikTok... Eu não tô fazendo dancinha lá, gente, calma. Não. O Rogério sim, mas eu assim, não. Eu não calma, faço. vai chegar a tua vez. Eu não faço dancinha. Não. Vai lá ver o que a gente tá fazendo lá no TikTok. Ficou curioso? Vai lá ver o que a gente tá fazendo. É. Não vai dancinha. Então, Rochinha, no episódio de hoje, a gente vai falar papo de macho. Papo reto, mano. Papo reto, mano. Papo de piada, de guri. Isso. Guri não, de homem, menino, né? Papo de homem. Papo de homem, rapaz. Papo de homem, né? Aqui papo de quem já casou, quem não casou, É. né? Quem que tá, né? Quem vai casar. Piazão bombadão, Isso. que estão querendo saber como é que é. É, Hoje a gente vai também. explicar. A gente quer explicar sobre as meninas. Como assim? E o É que porque a gente assim, ó, entende? não, a gente não entende nada de menina. É que assim, ó, não tem cursinho assim, é cursinho de marido. Já viu falar, não? Não tem. Tem cursinho para o cara aprender a ser bombado, para o cara ser machão, para empreender. Até tô pensando que a gente pode montar um cursinho desse aí de ser marido, cara. Olha A gente isso. aprende com essas pessoas que estão aqui hoje, né? Então, como a gente não entende muita coisa sobre as meninas, a gente chamou o quê? Duas meninas para falar das meninas. Que entendem de meninas. Que me entendem de meninas e vão falar tudo pra gente hoje. Maravilha, isso vai ser muito bom. Piazada, se liga, pega aí o chimarrão, o refrigerante, a Coca-Cola, o suco, senta aí, amendoinzinho, pipoca, que tem uma hora de papo reto com os meninos hoje. E as mulheradas, para de acusar aí, né? Viu? A doutora falou. A gente é bobinho mesmo. A A gente é lesado mesmo. É lesado, né? Vamos resolver Mas esse ela vai negócio explicar. Hoje a gente vai resolver, vamos botar isso aqui. Essa aqui é a doutora Silvana para falar sobre isso. E quem mais, Rocha? E a doutora Denise de Souza Blaskovix. Blaskovix. Eu sabia. Não, eu ia largar para você essa. Você fez de propósito. Claro que eu fiz de propósito. Pô, Só para... eu não fiz cursinho para isso. Blaskovski. Não me preparei. Blaskovski. Agora falei. Vou falar bem cheio aqui, ó. Blaskovski. Blaskovski. Tô treinado. Aprendi. Tô treinado. Agora ninguém vai esquecer. Seja bem-vindo, meninas. Obrigada. E ele não falou o meu sobrenome. Não, o meu é que que a era gente não fácil. apresentou. Pois é. Não era Você nem viu? pra falar. É pra ver eu. Isso. Claro, Só tinha claro. enrolar, né? Derrubar, o meu derrubar. sobrenome que era fácil, É pra ele me não falou. Não, é pra dar aquele Derrubar. tombinho fácil. Ele ficou treinando o meu Isso, pulou o meu. Vai lá, Rocha, faz a apresentação, doutora Denise Blaskovski. Vamos lá. Ela é médica formada pela Universidade Federal do Paraná, especialista em ginecologia e obstetrícia, com residência no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Título de especialista pela FEBRASGO, aperfeiçoamento em ginecologia endócrina. Faz parte... Rapaz, sempre fala, toma água, velho, porque é difícil esse negócio aí. Peraí, não é A fácil. gente só traz gente estudada aqui, cara, não consegue nem falar. A gente eu tô traz vendo um aqui pessoal tem uma muito lista grande telefônica que eu reduzi. Bom, Reduzimos você. um monte de coisa. Vamos lá. Ela faz parte de uma equipe de parto coletivo Lotus, é isso? Esposa do Leomar, mãe do Lucas e da Isabela. Seja bem-vindo. Obrigada. E ó, a gente tem aqui a doutora Silvana Calisto. Ela é psicóloga clínica, especializada em traumas, palestrante, fundadora do canal Simplesmente.
Sim. Viu? Isso aqui eu catei aqui, você não mandou isso aqui. Casada há 37 anos com Marcos Stier Calisto, mãe do Davi, da Thalita, e avó do Teodoro. Qual que é de todos aqui, o xodó hoje? O Teodoro, né? É lógico. Que legal. Ela morou 2 anos no Paraguai, pero que sim, pero que não. Pero que sim. Pero que sim, pero que não. Nós E 6 meses no Líbano. E agora? Isso. Fala um sotaquinho aí, fala um libanês aí pra Libanês. nós. Ana Babarque árabe. Agora traduz. Isso, eu não falo árabe. Então tá bom. Ainda, graças a Deus, que começasse a falar em árabe, nós estávamos ferrados, né, Rocha? Ela ficou lá no Líbano, em projetos missionários. Ela é formada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada no Instituto Israelense no programa de enriquecimento instrumental, PEI. Isso? Isso. Especializada em traumas. Fundadora do Instituto Casa Ruth, atende mulheres e crianças vítimas de abuso. Ela estava me explicando sobre isso e ela vai falar depois um pouquinho também sobre isso. Sim. Agora vocês podem começar a falar um pouquinho de vocês aí, contar o que cada uma faz, a Denise, a doutora Silvana. Bom, como você colocou, eu trabalho em clínica, mas a gente encontra muitas pessoas vítimas de abuso, das mais diversas formas. Eu não sei, a Denise também, eu creio, por causa do consultório, né? E o número de pessoas, mulheres que foram abusadas como crianças, e isso influencia a vida delas inteira. E eu percebi Quando crianças, você tá falando? Quando crianças. A maioria quando crianças. Nós fizemos só uma fazer uma ação... perguntinha. Você está encontrando elas adultas agora, Sim. mas o trauma vem da infância. Nós fizemos uma ação numa escola, fazem 2 semanas, uma tarde. Numa escola nós encontramos 5 crianças que estavam sendo vítimas de abuso. Muito triste, né? Então, esse índice tem aumentado muito e as pessoas... a gente vê a família tentando sufocar, não sabendo o que fazer. E a atitude do Instituto Casa Ruth é viabilizar as pessoas que não têm condição de ir para uma terapia, né? Hoje, um processo terapêutico é custoso e a gente viabiliza exatamente para atender uma classe que não consegue chegar. E na escola, a nossa iniciativa foi nos aproximarmos das escolas, dizendo a gente está aqui para ajudar. Porque a técnica que eu trabalho com trauma, EMDR, ela acelera o processo de cura. E numa criança, é absurdamente rápido o processamento. Então, se você pode evitar que seja um adulto com problemas, né? Então, além da mulher ter toda uma questão hormonal, né? Se ela tem a parte psicológica traumatizada, fica difícil ela levar uma vida saudável, né? Que bacana. E você, doutor? Vou tirar os doutor agora. No por bate-papo favor, agora, vamos tirar os por doutor favor. agora, vai ficar mais fácil, né? Senão vamos enroscar toda hora aqui. Denise, conta pra gente um pouquinho da sua rotina, das coisas que você... Você falou de violência, né? Não tem como a gente não puxar. Eu fiz residência no Hospital de Clínicas, que é uma referência para quem sofre abuso sexual. Então, infelizmente, não tinha um plantão que não atendesse pelo menos uma vítima. A gente vê o quanto precisa de informação, o quanto, infelizmente, né, muitas famílias ainda fecham os olhos e o quanto é essencial levar isso, né, esse tipo de atendimento. Então, eu fiz ginecologia, sou formada já há mais de 10 anos. A gente fala muito, né, que o ginecologista acaba sendo o clínico geral da mulher, porque a gente atende todas as faixas etárias, né? Então, dos 14, eu tenho paciente de 90 anos, 91 anos, né? Acho que o recorde lá no consultório foi 92. Então, hoje eu faço consultório, não faço mais plantão fisicamente. Até 2 anos atrás eu fazia plantão em maternidade, mas atendo parto. Então, eu faço plantão de sobreaviso. Eu faço parte de uma equipe de obstetras e enfermeiras obstetras, que aí a gente fica de sobreaviso para os partos, né? Então, o parto não tem hora, não tem dia, né? Então, a gente montou essa equipe já faz 5 anos, que é o Coletivo Lotus. Então, essa é uma parte, né, grande do meu trabalho hoje. E acaba que, né, ao longo da trajetória, fui sentindo falta de também entender um pouco mais essa parte hormonal, porque a gente tem várias mudanças ao longo da vida da mulher também, né? Assim como na adolescência, na gestação, na menopausa. E aí, ano passado, eu acabei fazendo uma pós de ginecologia endócrina para entender
aprofundar um pouco mais nessa parte e atender melhor minhas pacientes. Que legal. Então, assim, a gente começou brincando aqui, eu e o Rocha, que a gente não tem um cursinho para ser marido, né? Porque, assim, eu acho que, assim, o cara que tem na casa dele 2, 3 irmãs, 5 irmãs, que é aquela confusão de jantarada em casa, né? É muito, muito fácil. Porque Já daí sai ele, um pouco na frente, né? Ele começa a ver, hoje não mexa com ela que ela tá de TPM. Tua irmã tá nos dias não sei o quê. Então, assim, aquela pessoa talvez seja um pouquinho mais treinada, né, em estar ali, né? A gente minha irmã muito cedo se casou e foi embora e tal. Então, assim, a gente não vem com esse sentimento. Você vê o pai, a mãe, o tratamento e tal, né? E você se espelha muito naquilo e assim, da mesma maneira que muitas vezes eu acho que meu pai, né, não é o caso do meu pai, mas o cara é machista, não sei o quê, não sei o quê. Se ele trata a mulher dele daquele jeito, eu às vezes não sei se aquilo é o certo, como uma criança, como um adolescente, ou está errado. Fica essa confusão, né? Então, por isso que a gente teve essa ideia de trazer esse tema, guinando vocês, né? Que tratam com as meninas, com as mulheradas, para falar para os homens um pouquinho, né? Um pouco de tempo, mas para a gente poder saber, assim, para o pré-casamento, vamos dizer assim, o que você falaria, Denise, e daí a doutora traz para o outro lado psicológico da coisa. O que isso traria de bom, entende? Uma coisa assim para a gente bater um papo sobre isso. Essa piazada que abre as orelhas aí, que elas vão puxar a orelha de vocês agora. Agora é a hora, vai. Não, difícil, né? Ainda mais a Denise falando suavezinha assim. Fala forte agora, Denise. Na verdade, eu acho que qualquer relacionamento deveria ter muita comunicação, né? Eu acho que esse é o essencial, porque pensando em casamento, né, já que você está falando, eu também sou casada há mais de 20 anos, e cada um vai vir de uma realidade, de uma cultura, como você falou, né? Então, acho que para qualquer relação dar certo, precisa, acho que em primeiro lugar, comunicação, respeito, né? Porque a gente vem de realidades diferentes, né? Então, penso assim, meus pais, né? Minha mãe não trabalhava, ficava em casa, então ela dava conta de tudo aquilo. Mas ela estava... Não é o só em casa, porque o só em casa dá muito mais trabalho do que ficar fora de casa. Porque começa por aí, eu acho, né? De ter esse entendimento. Porque alguém que vem da casa dos pais, que nunca ajudou no trabalho mesmo, no dia a dia. Na rotina, né? Na rotina. A roupa tá lavada, coisa... Então, acho que começa por aí, né? Eu que tenho filho, tento já ensinar isso, mas muitas vezes a pessoa não vem da casa com isso. E aí, quando você casa, hoje, uma boa parte das mulheres tem sua profissão, tem seu trabalho, e aí ela vai começando a acumular funções. Eu acho que esse é um caminho, assim, que é muito complicado, que eu que atendo ginecologia vejo muito essa queixa da mulher sobrecarregada. Sobrecarregada por quê? Porque aí, além da questão, né, agora ela tem uma casa, né, para cuidar, e aí ela que continua sendo a gerenciadora da casa. Então, hoje se fala muito nisso, né, eu acredito, talvez você também atenda e escute muito isso. Então, geralmente, talvez falta de comunicação, né? Falta de querer... Aí, isso que você comentou, né? Da questão, de TPM, né? Sim, existem alterações hormonais que vão alterar o humor, porque, no caso da mulher, isso não é frescura, não é mito. Uma vez por ano isso acontece mesmo? Não, uma vez por mês, né? tá, não, só para tirar dúvida. Estava em dúvida. Em média... Né? Por quê? Porque, na verdade... Mas, Denise, sabe assim, deixa eu te interromper um pouquinho. Pode falar ABC. A gente queria aqui uma aula de ABC mesmo. Dizer, é uma vez por mês, acontece assim. Sabe, pode abrir, porque eu acho que às vezes isso é tão assim... Se o cara não vai ler, se ele não teve essa curiosidade de ler, ou de perguntar, ou de falar, sabe, fica assim, tem, mas quando que é? Não sei como é que é. Pode ser clara mesmo falar, entendeu? Então tá. Para você é ruim porque assim, você tem muito conhecimento. Mas a gente tá falando de ABC, D, Sim, eu falei assim, entendeu? E na verdade, eu fico pensando hoje, assim, na verdade as pessoas têm acesso à informação, mas eu acho que elas passam reto por ela. Elas ficam no TikTok. A gente tem isso no ensino médio. Elas ficam no TikTok. Exatamente, Perfeito. a gente tem isso no ensino médio. Se você olhar, assim, qual que é o padrão hormonal do homem, ele é linear. O padrão hormonal da mulher, ele é cíclico, e cíclico todo mês. Então, a gente não tem uma semana na vida que seja
linear, né? E isso altera diretamente o nosso cérebro. Então, a gente tem essa comunicação entre os nossos hormônios ovarianos e os nossos hormônios cerebrais e a função cerebral, isso é super comprovado, né? Então, o nosso humor é diferente e aí algumas pessoas vão ter uma dificuldade ainda maior, que daí sim entra como se fosse um problema de saúde, né? Então, 80%, 70% das mulheres vão ter alteração de humor no período que... Então, assim, em torno lá da adolescência, né? Quando a menina começa a menstruar, 11, 12... Hoje, cada vez mais cedo, né? Tem menina de 10 anos menstruando já. Mas a média é em torno dos 12, 13 anos. Por uns 3 anos, pelo menos, é tudo irregular, tudo bagunçado. Então, às vezes, vem uma vez no mês, às vezes vem 2, às vezes fica 6 meses sem vir, até as coisas regularizarem. E aí, na mulher adulta, né, em média, ela vai ter um ciclo por mês, que vai menstruar em torno de 5 dias, 7 dias. E isso altera o humor, mas isso é hormonal, né? Isso é físico, né? E em torno de 10% das mulheres vão precisar de ajuda mesmo. É quase como se a pessoa tivesse, assim, uma mini depressão todo mês. Isso é real, né? Que altera, às vezes, o relacionamento, altera o trabalho. E eu sempre falo, quando a gente entende o que está acontecendo, como você falou do homem, então tá louca? Eu falo assim, não tá louca, né? São alterações fisiológicas, mas que às vezes vão um pouco além. E aí a gente tem que falar para a mulher, para ela se conhecer também, porque muita paciente chega sentindo esse turbilhão de coisas e também não está entendendo o que está acontecendo. E assim, ó, vamos dizer assim, ela fica irritada, o que mais que ela fica? Fica down, tipo, não quer fazer nada. Varia de uma mulher para outra. Varia. Tipo, o que acontece? Só para ter uma ideia, o que pode ser relacionado a isso, né? Tem mulheres que têm dor de cabeça, é muito comum ter cólica. Se for uma cólica incapacitante, por isso que eu falo, quando a gente fala que é fisiológico, é assim, existe o que está dentro do normal e esperado, mas às vezes passa disso, tá? Então, o que é esperado e que geralmente está dentro do normal? Né? Vai ter mais retenção de líquido, então às vezes vai ficar com a mama mais sensível e dolorida, vai ter cólica, pode ter um pouco de dor de cabeça, vai ficar mais, como se ficasse assim, limiar menor, entendeu? De irritação. Pavio mais curtinho. Pavio mais curtinho, mas tem gente que fica mais down mesmo, fica ali mais triste, por isso que eu falei assim, só que tem, né, um percentual. E o cara fica ali, o que você tem? O que você tem? Por que você está assim? Por que você não conversa? Não quer de novo pipoca? Não conversar, ela vai querer conversar. Então, vai vamos querer. pra cá agora, vai. Só que aí ela vai chorar muito. Chora Muito demais. emotiva, né? Sim. Às vezes, na terapia, quando vem uma paciente... Tá chorando, diz, você tá na TPM? É o pior que não, eu tô mal aí piorou. assim. Porque quando tá na TPM, a gente já releva, né? Porque ela maximiza os problemas. E a irritabilidade, sim. Então, o marido fala um negócio, ela já dá uma patada na deixa já. Mas como é que a gente adivinha? E daí a minha namorada tá mal-humorada, tá bem-humorada, tá não sei o quê, tá... Ela pode avisar. É isso Ela que eu falo. pode avisar. Então, aí Essa entra conversa. a parte da comunicação. Comunicação. Muito Top. legal isso que você falou. Muito Comunicação. legal. Ela pode avisar, ela pode Pôr a avisar. bandeirinha, né? Olha, eu Sim. estou... Põe a bandeirinha. Igual bombeiro. Perigo na Tem uma bonequinha, Bandeira não sei preta, se bandeira você já viu. vermelha. A Denise acho que já viu aquela bonequinha que troca de roupa lá, põe na geladeira, que tem o imã que troca a roupa. Devia fazer uma bonequinha daquela, né? Que troca a roupa, tipo, vermelho, nem chega perto. Amarelo, tá tudo legalzinho. Branquinho, tá na paz. Mas eu já vi maridos tão participativos que ele percebe que ela tá entrando na TPM antes da própria esposa. Ele, amor... Mas isso é convivência, né? Isso, amor, acho que você tá na TPM. Já? Aí ela olha, Já compra verdade. chocolate? Isso, começa a agradar, Já começa a compra agradar. chocolate, liga o Netflix. Dá o controle, Dá o valeu. controle. Vamos com as Isso. crianças Não pra vou lá, ver depois de futebol. conversa. Pode assistir o Vou que no você cinema quiser. com a criançada, Faz fica um aí. jantar. Um jantar, Então, é isso que eu falei, assim, Dá o cartão de quando você crédito. tem vontade de fazer as coisas dar certo, você começa a prestar atenção. E não assim, nossa, tá louca? Tá estressada? Tá, Mas né? só que assim, ó. Mas você falou no pré-casamento. Então é interessante aqui do na pré fase indo, né? A gente do tá- namoro você perceber como a pessoa é. Perfil. Porque como eu trabalho com terapia de casal, às vezes chega assim, eu disse, escuta, você não percebeu isso na época do namoro? Ah, percebi. E você teve a fantasia que a coisa ia melhorar.
Eu achei. Então, é nessa época que você vai perceber como a pessoa resolve os problemas dela, como nós dois resolvemos o problema. Então, como essa mulher lida com a TPM dela e como eu lido com ela na TPM. Então, porque nem todo homem é paciente. Tem homem curto e grosso. Então, ele tem que ficar com uma mulher que tem uma TPM abreviada, né? Que nem tem a TPM, porque ele não tem paciência para isso. E assim, é fatal, vai ter. Não, né? não. Obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Uma mulher pode ser Não, que ela uma... vai, teoricamente, ela vai menstruar. Ah, né? entendi. Ela vai ciclar. Aí, ó, viu? Isso fala, Mas Ela a vai tensão pré-menstrual não é, Nem todo não é mundo de regra. tem. Não é de regra. Pra A minha algumas esposa não tem. Ó, para algumas pessoas é tão suave que a pessoa, né? Não muda. E hoje, assim, tem aplicativos até, né? Para você, por exemplo, entender o ciclo, entender o que está acontecendo. Então, geralmente, quando vai no consultório, assim, eu falo assim, tá, vamos anotar uns 3 meses do teu ciclo, né? Quando que você está para entender essas alterações de humor mesmo. Quando vem com a queixa da alteração de humor. Entender em que período que é, porque às vezes é uma outra coisa, daí realmente a pessoa precisa de uma psicoterapia e nem tem nada a ver com o ciclo, e na verdade ela está estressada o mês inteiro. Aí é uma outra coisa, às vezes manejo de estresse. Isso. Enfim, né? Porque o que Não eu é quero essa dizer causa. é que assim, se não tudo vira, nossa, é TPM, entende? É Às vezes TPM a gente- de 30 tudo dias, é né, TPM. Denise? É Aham. isso, entendeu? Então, às vezes as pessoas não resolvem as coisas porque tudo Aí, é TPM. aí o cara aprende a fazer a tabelinha e acompanha, né? Ah, você tá de frescura. Agora não. Sim, Agora não sim. é. E talvez nem falar você tá de frescura. O que Não, tá sim, acontecendo, mas tá amor? ligado, Amor, né? o que tá Ah, acontecendo? é. E aí, abre, porque você falou no pré-casamento. O que eu percebo, as pessoas cada vez se conhecem Se menos. conhecem menos. Elas não se conhecem. Aí, como que elas vão entender o outro? Então, é importante a pessoa que se conhece, porque aí no relacionamento, ela vai poder expor. Olha, eu tenho essa dificuldade, isso é uma coisa difícil para eu lidar, porque eu já me conheço. E aí, às vezes as pessoas fazem jogos amorosos, né? Ficam escondendo aquilo que ela é. Eu vejo como uma seleção. Eu trabalhei em RH há muito tempo. A seleção não é só da empresa para o funcionário. Eu, como funcionário, tenho que ver se eu concordo Se eu com a quero política esse de perfil, recursos né? humanos dessa empresa. Sim. Então, no relacionamento, no namoro, é importante isso. Mas o pessoal vai pro pega-pega, pelo agarra e esquece de conversar, né? Exatamente. Sabe o que eu percebi? Eu fotografo, filmo eventos sociais. E eu faz tempo, né? Voltei do Japão em 93 e eu acompanhei, eu visualizando, por isso que eu falei, a gente estava conversando antes, eu fico de olho nas coisas. Nesse tempo que eu cheguei, que tinha as festas de 15 anos, a piazada ia para festa de 15 anos para se encontrar, porque não tinha celular. Daí lá que eles iam se conhecer. Passado um tempo, eles já tinham combinado tudo no celular. Então, quando eles iam para a festa, eles não tinham nem conversa, Não. entendeu? Eles não tinham. Não tinha a conquista. Não tinha o aquela olhar, conquista. Já chegava né? direto. Ó, a gente já combinou, né? Então, Tá combinado. chega junto, Não precisamos entendeu? conversar. Precisamos conversar, não quero conversa. Eu quero Né? O Foco no Bispinho, eu objetivo. lembro, foco no objetivo. eu lembro de um caso assim Que também não do, é assim que funciona, Não né? é assim que funciona. da Isabela, filha do Bispo, Sim, Bispinho. sim, sim. Eles moravam num prédio, no mesmo bloco que um menino. Ela e ele eram amigos. Nunca conversaram no corredor. Nunca se cumprimentaram no corredor. Eu já vi isso também. Quando eu saía, cruzava no corredor, não falava nada. Mas no celular, sei lá, no computador, o que era, eram amigos, sabiam de tudo, faziam, combinavam, riam, brincavam e tal. Davam gargalhada sozinho, cada um. Aí A quando hora se que encontravam. não falava. E eu tenho percebido cada dia mais também os caras, as pessoas, na verdade, eu falo assim, né? Elas não sabem se relacionar Interpessoalmente. Sabe? E não é só para namoro. O cara às vezes Sim. não consegue na empresa, o cara sai do trabalho. não consegue, né? Então eu fico vendo, cara, aonde nós vamos parar com isso aí, né? Então, Cada vez mais impessoal, né? Então, eu queria perguntar também para você, o que, vamos dizer, pré-casamento, casamento e pós-casamento ali, naquele que, assim, o casamento vira o quê? É um grande evento, não é o casamento, é aquela festa e agora, cobrindo esse tipo de evento, é mais maluquice ainda, invento que o cara desce de paraquedas no meio, pula do helicóptero, eles inventam de tudo
e esquecem realmente do casamento. O que você falaria, Silvana, para um casal? Ó, estamos namorando, a gente noivou. O que a gente poderia fazer? O autoconhecimento é a primeira coisa, e hoje existe muito cursos para casais. Eu, como terapeuta, às vezes eu tenho um paciente que vai casar, eu convido o noivo, a noiva. Já vi noivos terminando o relacionamento depois que... Isso. No consultório, valeu. Sim. Vocês conheceram? A mãe percebeu. Aí a mãe disse, Silvana, você pode atender minha filha? Ela está noiva? Eu disse, sim, alguma coisa específica? Não. Atende ela só. Só atende. Aí eu comecei a atender a moça, eu não peguei a coisa. Eu disse, traz teu noivo. Aí eu fiz uma coisa muito elementar. Eu disse, escrevam o que para você é fundamental encontrar num parceiro. Interessante. Escreva o que é fundamental. Aí a pessoa fez uma lista de... As listas não batem. 15, 20... Não, você tem que ver o que aconteceu. Eu disse, pega os 5 principais. Aí ela fez os 5 principais. Vai. Aí ela leu para ele os 5 principais, ele olhou para ela e disse assim, não sou eu, isso aí é teu pai. Uau. E aí ele leu os 5 principais, era ela. E quando ele falou isso para ela, ela baixou a cabeça. Forte. Sim. Depois eu fui saber que ele já estava... Ela disse, eu já tinha um relacionamento de amigo com ele. Eu achava ele uma pessoa muito interessante, agradável, mas realmente era amigo. Depois daquilo, ele foi muito sensível. Ele era uma pessoa muito sensível. E ele virou e disse assim, não é eu que você está precisando, né? E aí, depois os dois foram conversar e acabaram. Eles estavam 6 meses para casar. Mas acabaram bem. Acabaram bem, porque o noivo era uma pessoa... Deu para entender por que ela estava com ele. Ele era um excelente amigo. Uma pessoa muito sensível. E terminaram. 1 ano depois, ela encontrou alguém no perfil que era o perfil que para ela era importante. Então, eu preciso me conhecer, entender minha demanda e aí entender se essa pessoa vem de encontro. Porque, às vezes, a gente fica tão focado no impulso sexual, na atender essa demanda, que você vai encontrar a pessoa no casamento. Dá tão certo que você esquece da vida. Né? Isso, né? é exatamente isso. É a paixão isso, não? A paixão, na teoria, ela dura de 8 meses a 3 anos, né? É isso que eu ia falar. Isso é bem legal de falar, porque né, quando você falou dessa paixão, que daí vem com a coisa da libido e tudo mais, que é espontânea, o quê? Geralmente em torno de até 2 anos. Sim. Mas um casamento é outra coisa. Né? Um então relacionamento de longo prazo. Teoricamente, não case, né? Antes dos Cada 2, 3 anos. Para você saber realmente se é essa pessoa. Porque... Se aquela roupa te veste. Isso, né? Porque, gente, casamento... Senão é só impulso, né? Isso é um somatório de ideais, de objetivos, de valores. Então, quando você vai trabalhar na terapia de casal, tem gente assim que você olha assim, o que vocês estão fazendo junto? Porque não tem nada em comum. Então, é muito importante esse pré-casamento. Então, eu como noivo, hoje existem cursos que ajudam você ver como que eu lido com finanças, como eu lido com a minha família. Nossa, é essencial isso, né? Uma É outra básico, coisa que às vezes né? parece que tá fora. E eu lembro, eu sou católica, né? E quando eu casei também, a gente tinha um curso de noivos que eu achei legal, porque era um curso que era assim, só a gente, era só o casal dando curso para um casal. Então, você tinha... Diferente, de repente, você assistir uma aula com bastante gente, né? E eu lembro de um amigo nosso, que era mais velho, que falou pro Léo, né? Essa coisa, falou assim, conversem da questão financeira. Por exemplo, como que vai ser para vocês, né? No caso, sei lá, um marido que vai trabalhar e a mulher vai ficar em casa, como que vai ser? Essas coisas têm que estar conversadas antes. Porque vários problemas que às vezes vão surgindo no caminho são de coisas que... Mas ninguém pensou nisso antes. Como que ninguém pensou isso? Como que casou? Então, se a gente pensa num casamento que é, né, pro resto da vida, né? Sim. Se nada disso foi conversado, então são porque se não casa pra dizer assim, né? não, daqui 5 anos a gente termina. Você casa pensando, a gente vai ter filhos, a gente vai construir, Isso, a gente você vai pensa conquistar, num projeto de vida, né? Sim. E vamos chegar à velhice, né? Essa é a ideia, né? Sim. E é o que até a Bíblia mesmo manda a gente fazer. Mas chega num tempo que aquilo ali parece ter um prazo, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, Denise. A menina deveria levar o cara no consultório?
Ele ia se ligar em alguma coisa? Ele iria... É útil essa visita dele junto num pré-casamento? Pré-casamento, eu não diria. É porque, assim, toda essa questão, eu falei assim, ó, são tantas coisas que é diferente, assim, quem faz terapia é uma coisa de toda semana, né? Então, por isso que tem as terapias de casal, né? A gente, geralmente, vai estar mais numa linha, assim, de orientar o que é o fisiológico. Por exemplo, eu não vou dar aula de sexualidade pro cara, entende? Assim, talvez era uma coisa, a pessoa também tem que buscar esse conhecimento, mas sim, tem gente que vem, às vezes, para tirar dúvidas, para conversar, para ver, será que isso é normal? Será que isso não é normal? É interessante também, mas entende o que eu quero dizer? Assim, é mais a título de informação, mas eu acho que a pessoa tem que buscar informação, a pessoa tem que ler, porque se alguém tiver que ser... Nossa, vai ser um curso de muitos capítulos, né? Vai ser um curso de muitos capítulos, né? De entender toda essa fisiologia. Então, eu acho que o que você falou disso, assim, de ter esses cursos, eu acho que a maioria dos lugares tem, né? Relacionados para casais, para falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da sexualidade, essa questão do relacionamento a longo prazo, essas expectativas, né, para todas as coisas, inclusive da parte, né, da sexualidade, que geralmente são diferentes, e aí os casais vão ter que se encaixar, porque cada um vai ter o seu normal, né? Não existe um normal para todo mundo. E aí eu acho que hoje entra muito essa questão da internet prejudicando muito os relacionamentos, né? Porque... né? Tá ali, né? Porque é uma coisa irreal que a pessoa vê, ela espera aquela irrealidade em casa. Exatamente. E aquilo não vai acontecer em casa. Não. Porque é só naquelas filmagens. Porque aquilo Assim, ou pagando uma prostituta, né? Isso, são coisas... É outra coisa. Eu acho que aí, acho que até entra, então, né? Talvez seja tipo isso que você tá me perguntando, né? Porque pra mulher, por exemplo, pra mulher... ter uma relação, ficar excitada, é muito diferente do que do homem, né? O homem é visual e tem uma resposta mais rápida, e a mulher precisa de preliminares, mais auditiva precisa também. estar tudo bem, né? Geralmente o homem é o contrário, tá tudo ruim na vida, ele quer ter relação. Não. Pra mulher... Tá tudo bem, ele quer relação. Tá tudo ruim, ele quer relação. Ele tá ansioso, ele quer relação. Ele tá feliz, ele tá... Tudo... Ela tudo vira o escapes dela, do cara. Sim, tudo termina. Pra A mulher não. Tá tudo ruim, eu não quero saber de nada. E aí tem que ter esse entendimento, porque senão, se começar a forçar a barra pro outro lado, né, sem ter uma coisa, daí volta na conversa, volta no entendimento, porque cada um vai ter um seu ideal, né? E é interessante isso que você está falando, Denise, porque o que é sexo para a mulher e o que é sexo para o homem? E isso que eu percebo, porque a mulher, ela não quer transar porque ela tá triste, porque ela tá nervosa, porque ela tá cansada, e o homem entende como rejeição. Puxa, ela não me deseja. Não me ama Porque mais, né? isso, porque ele interpreta que o Será sexo... que o amor acabou? Será que não está interessado? Será que está interessado em outro? Isso, esse. Por quê? Porque ele interpreta a mente da mulher com a mente dele. Quando eu não quero minha mulher, é porque eu tô de olho em outra mulher. E para o homem, qualquer hora tá valendo. Tá valendo? Então ele não consegue entender que a mulher tem outra demanda, tem outra necessidade. Então é nisso que acontecem os grandes problemas. E o homem sente-se extremamente rejeitado. Inseguro. Sim, eu não tô valendo mais. Eu já não sou mais interessante para ela. Ela já não me deseja mais. E na realidade ela tá chateada. Não é questão nem de desejo. Nisso. É isso. E se a gente, antes de mudar continuar a nossa vida aqui, né, depois que casa, você acha que a igreja tem um papel nisso, nesse momento que a gente está falando? Pré-casamento e pós-casamento ali, naquele tempo. Nos 3 anos, 2 anos, 5 anos. A igreja pode proporcionar isso? Você que tem esse conhecimento? Sim, é como a Denise falou. Existem cursos hoje, e eu acho que a igreja está tendo esse papel. O curso para noivos. Eu, pessoalmente, o meu voto é curso para namorados. Porque quando eles noivam, a coisa já está tão enrolada, tão complicada. Teoricamente, já tem uma decisão de casamento, Isso, né? Já tem isso. Então, E eu às acho vezes já está avançado... o andamento. Demais, né? Eu já peguei noiva. Sem volta já. Sim. Eu já peguei noiva entendendo que não queria casar. Eu disse, por que você vai casar? Sil, tá tudo preparado. Marcado a família esperando. Tá. Eu, guria, mas você tá descobrindo. Tá tudo pago. Isso. Tá tudo pago, Então, o meu voto é para um curso para namoro.
Realmente o pessoal entendeu o que, que é a cabeça de menino, o que é a cabeça de menina. Eu fui convidada para falar numa escola municipal. Eu morava em Gramado, Rio Grande do Sul, e a diretora me pediu para eu falar sobre... Perdão que entrou, não trouxe chimarrão, desculpa. Baguri. Baguri. E aí a gente... era para crianças de 7 anos. A diretora me pediu para falar sobre sexualidade. Aí eu disse, gente, eu não sei o nível que tá, né? Aí eu fiz uma brincadeira. Meninos e meninas, vamos falar partes do corpo humano. Aí eles já começaram. Pênis, vagina, já direto. Eu gostava. Nem foram para ombro, orelha, nada. Nada. Aí eu disse, ok. Corpo humano. É isso. Aí eu disse, tá certo. Então eu vim aqui para responder perguntas. Aí eu disse, eu não vou, a minha palestra é muito básica para eles. Aí eles começaram. Bobagem. Isso. É isso que eu senti. Aí eles começaram. Como que a gente pode ter uma relação sexual sem engravidar? Que idade? 7. 7. Oi? Só pra gente Só para entrar no contexto. atualizar aqui. 7 anos. Como que faz? E começaram para ter uma relação sexual sem engravidar. E aí eu comecei a responder a eles, e aí eles começaram. No final, aí eles começaram a me procurar. Tia, aquela lá, ela dorme com o padrasto dela. Meu Deus. Aquele faz assim. Eu fui depois direto para o gabinete da diretora, dizer, diretora, eu acho que agora a próxima teria que ser com os pais. Então, eram crianças de 7 anos que estão tendo esse acesso. Então, o que eu percebo é um despertar sexual sem uma maturidade emocional. Então, as pessoas... essa é a demanda social. Então, aí você vê as pessoas casando, tendo filhos, ou seja, são crianças E que tiveram tendo... esse princípio. Isso, crianças tendo crianças. Como a Denise disse, né? Estão menstruando mais cedo. Acho que estão sendo estimuladas mais cedo. Não é isso? Tem várias teorias, inclusive tem do essa sobrepeso. Olha só. Porque o Você peso pode falar mais sobre isso? altera, então, teorias de por que tudo está acontecendo mais cedo, inclusive essa questão da menarca, né, que a gente chama, que é quando começa a menstruar. Tá. E uma das teorias é o aumento do sobrepeso da população. Certo. Né? E até a alimentação, mas como no corpo feminino nada tá ali parado, né? Tudo tem uma influência e o peso muda a nossa produção hormonal. Uma das coisas é isso. A gente tem um índice muito alto de sobrepeso hoje, né? Inclusive na infância. E isso é uma das coisas que está alterando até o início da menstruação. Olha que coisa, né? A doutora Silvana falou sobre idade, né? Eu lembro que meu filho agora tem 28 anos, né? Mais ou menos da área aí ele é psicólogo também, está nessa área. Mas eu lembro que quando ele tinha 8 anos, há 20 anos atrás, eu tinha um amigo que ele já tinha 3 filhos adolescentes, um já estava casando e tal. E eu cheguei para ele e perguntei, escuta, quando que é a hora de eu falar? Porque eu, filho único, criado só com a mãe... Então eu não tinha assim a vivência de uma família, né? Como é que eu vou conversar sobre isso? Como que conversa, quando que conversa. E esse amigo perguntou assim, Rocha, ele já pergunta? Falei, já. Então ensina agora. Porque se você não ensinar, algum amiguinho na escola vai ensinar. A vida vai ensinar. Algum amiguinho vai dizer, não, vem aqui que eu te ensino. E criança, geralmente, você tem que ir nessa linha mesmo. Como foi ela ali, você primeiro sentiu em que nível você estava, e aí a gente vai respondendo, e às vezes é muito pouco também, às vezes você tem que responder o que está ali no nível da criança. Não precisa... mas que é super necessário abranger tanto. Essa questão da informação na escola, porque a gente vê crianças de 6 anos com o celular liberado hoje, né? E tudo liberado. Né? Deixa na internet. Essa pergunta era para eu ter escrito e ela voltou aqui. É assim, ó. Vocês duas vão poder... Claro que vocês não... Assim, há um período que a mãe... Eu pensando, vou dizer assim, uma informação que eu tenho na cabeça. Que a mãe cuida. A mãe amamenta, a mãe não sei o quê, a mãe troca a fralda, teoricamente, né? Tá mais com a mãe, com a avó, todo mundo, a madrinha, acudindo ali e tal. E aquela coisa era de menina. Mesmo que seja menina, mulherada, que bonitinho, não sei o quê.
Existe um tempo que é importante que a mãe libere para o pai dar uma educação, influenciar, estar perto. Menina e menino? É. Por exemplo, assim, a menina, claro, porque se a menina só tiver a influência da mãe, ela vai ser manca. Ela tem que ter o pai, a referência masculina, o que é um homem, um pai. Eu penso isso. Existe isso ou é coisa da minha cabeça? Quer falar, Dê? Pergunta boa, gente. Das coisas que você falou, a única coisa que é realmente só a mulher que pode fazer é amamentar enquanto o bebê tá no peito. Não, sim, mas eu tô falando teoricamente, né? Então, mas Entende? isso que eu quero dizer, deveria estar sempre. E eu acho que é uma mudança não de visão, como é que eu posso falar? Agora me fugiu a palavra. Mas assim, meu pai não estava nos nossos nascimentos. Isso. Somos em 3 irmãs, ele estava lá trabalhando, ia pro hospital, tinha o bebê, quase que ia visitar, né? Não que ele é um pai ruim, mas assim, era o perfil, né? Hoje Do eu tenho tempo, né? muitos casais que da hora que pegou um beta positivo, vem o casal pro pré-natal. Sim, é isso aí que eu quero saber. Olha aí, já tá essa desde a importância, consciência. entendeu? Mas isso é extremamente importante, né? Deveria estar participando, porque olha tudo que a pessoa perde, né? Perde muito, na né? gestação. Aí sim, entender, né? E aí, como que é uma gestação? Tudo que muda numa gestação, né? Foi assim, tanto que é com isso que eu trabalho, né? O quanto às vezes a gente precisa, né? Da psico junto, né? Então, eu acho que a gente tá mudando um pouco. E que bom, né? É ridículo uma licença paternidade de 5 dias. Sim. Né? Mas hoje a gente já tem empresas dando 30, e ainda é muito pouco, né? Dando 30 dias. Então, eu, no meu entendimento, deveria estar participando, porque olha a importância, porque aí nós vamos ter meninos participando. Por que o cuidado é só da mulher? Entende? Porque a gente cresceu vendo isso. Sim. Eu também cresci. Meu É pai por isso que eu continuava lá. Eu acho Meu pai que a gente... trabalhava e a minha mãe cuidava de todo mundo, né? Essa aí. Exatamente. E aí, se eventualmente, né, sei lá, aquele casamento não dá certo, hoje, sequer obrigação de uma pensão, depois que os filhos são maiores, tem. Como fica essa mulher, né? Hein, Olha Silvana? que complexo isso. Ainda que os filhos estejam em casa, não tem mais Só- obrigação da pensão. Acho que só enquanto é de menor. Até 18 anos. Ó, deixa eu 18, mexer 21. mais um pouco aí. Você entende? A pessoa nesse abre lugar. mão de uma vida... Assim, ó, agora eu vou dizer de influência. É isso que eu acho que eu talvez até não consegui pôr a pergunta. Acho que você quer dizer, daí talvez Identificação. Assim, para o menino saber como que funciona e a menina saber. Porque às vezes eu vejo eu converso com muito jovem e eu As vejo duas que ele é meio referências manco. são importantes. Não, mas não tem um tempo que, por exemplo, até É mais hoje- intenso, eu que seja entendo o que mais- você quer falar. Por exemplo, assim, Aham. o pai pegar a menina, por exemplo, ir no Mac, eles terem uma tarde os dois juntos, irem no cinema, passearem, coisa do pai e da filha. Sim. Entendeu? Porque aí E ela o vai pa- ter um modelo masculino É na isso que eu mente. quero falar. referência. É uma referência. Uma Ah, referência, então, entendeu? e isso consciente ou inconsciente. Porque a forma com que ela vê o pai e a mãe se relacionando é muito importante. Porque você vê meninas que viram uma mãe dominadora e um pai banana. Elas provavelmente vão ter um casamento similar. Elas vão ser dominadoras, isso no vão marido. buscar porque é o modelo que está na mente. Tanto O é modelo porque que que eu ela conhece, né? por que eu caso com esse homem e não caso? Quantos homens passaram pela minha vida? Por que eu não casei com os outros? Porque, de alguma forma inconsciente, eu vejo o padrão do meu pai no homem. Freud já falava isso. Então, você tem que cuidar. Por que uma filha de alcoólatra tende a casar com um homem alcoólatra? Porque tem essa patologia internalizada e é um modelo que ela tem. Ela viu a mãe sendo humilhada. Ela vai entrar nesse padrão se ela não Difícil procurar. romper esses ciclos, né? Se ela não romper esse ciclo, se ela não procurar Se a ela própria não se cura. acordar, né? Isso, Se ela não se acordar. isso. Não, e procurar ajuda profissional. Sim, sim. Isso, Né? e Procurar trazer a ajuda consciência. E o profissional. menino da mesma forma. Da mesma forma, da mesma forma. Por que eu vou procurar essa mulher? Eu lembro um caso bem interessante. Ele era engenheiro agrônomo, ele me procurou, depois me ouviu numa palestra, e ele trabalhava na Sanepar, ganhando R$800 por mês. Aí eu olhei no primeiro encontro e disse, você não quer ser engenheiro? Ele disse, por isso que eu estou aqui. Eu disse assim, o que acontece? Ele disse, eu não consigo ser engenheiro. Aí a gente foi em processo terapêutico, o pai e a mãe separaram e ele tinha o biotipo do pai. Toda a raiva que a mãe tinha do pai, ela explodiu nele. Você vai Transferiu ser um pra zero ele. esquerda que nem teu pai, você não vai prestar que nem teu pai, você Teu não vai pai dar pra fazia nada que isso, nem você teu também pai. vai fazer. Isso. E ele,
criança foi acreditando aquele padrão, Internalizando internalizou tudo isso. aquele padrão. E aí, o que aconteceu? Depois que ele resolveu... e a namorada da época era a mãe. Ele saía com a namorada, me larga. Tem vergonha de andar do teu lado. Eu, guri, se a tua namorada tá fazendo isso contigo, imagina quando ela virar mulher. É verdade. Resultado, o menino conseguiu se resolver e entrou para a federal, fez uma pós, ele fez uma prova, ele foi o 3º lugar. Até o 4º lugar ganhava uma bolsa de Milão. Ele ganhava 800, saiu da Sanepar, foi para a federal. Foi estudar, já estava ganhando mais. Ele já estava ganhando mais, depois foi convidado para ser professor auxiliar. Hoje ele trabalha numa multinacional no Rio. Graças aos céus, não é a mesma namorada. Ele conseguiu ressignificar a vida dele. Ele era extremamente capaz e estava sendo tolhido, né? Sim, por Podado. causa de um padrão que ele trouxe da infância. Então, dentro disso, é muito importante. Como meu pai trata minha mãe, eu vou procurar. Eu lembro da minha filha falando... Eu acho que não tem uma idade, né? Às vezes você quer um número, mas... Não, eu queria como saber assim. É construído Porque eu acho que eu ouvi desde o um início, negócio uma assim, ó, relação. que essa influência, um exemplo, vem até os 8 anos, a influência é da mãe. Depois o pai tem que assumir uma certa influência. Eu vi um negócio assim. Não, que daí ele tem a influência. psicanálise defende isso. A Defende psicanálise que daí defende. o pai aham. tem que impor aquele outro padrão para que haja um equilíbrio. É o momento, é o momento em que eu a não criança falei faz que era o foco. isso porque eu não lembro onde que eu Aham. vi isso. Não, né? a criança tem o foco. Tem o menino até uns 3 anos, o foco dele é mãe, depois ele se volta para o pai, psicologicamente, para se identificar e se tornar um menino. A psicanálise defende isso. E aí, a menina, é mais fácil a psique da menina, porque é o padrão da mãe. É ela que eu me identifico, é com ela que eu vou me identificar forever. Então, nesse sentido que eu acho que era isso que você estava perguntando. Porque assim, o que eu até falei outro dia com o Rocha, falei assim, a gente, as meninas meio que vêm treinadas sabendo as coisas. Porque elas estão com a mãe, Então, né? eu e acho- o menino não, o menino ele tá na rua, ele tá Tem jogando bola. um ciclo de Né, sei. maturidade, parece que mais rápido para as meninas. Assim, A média dizem que há 8 anos a mulher amadurece mais que o homem. mais. Aí eu falei isso numa palestra, o homem ficou ofendido. Ele, por isso que apodrece antes. Só que não, né? A mulher vive Ó, mais, inclusive. Mas daí a mulher amadurece. Vamos dizer que ela amadurece lá com seus 18, Roquinha, elas 19 viraram anos. comadre, já viu, né? Já. Já viraram comadre. Já tá rolando ping-pong. A gente não deixou nem elas ver o roteiro, que senão elas iam derrubar Não, a gente. senão Eles iam derrubar esconderam o a roteiro gente. aqui. A menina amadurece lá com 18, 20, 21. O cara vai amadurecer com 40, não sei o quê, com 30 e pouco. Não, e eu tô falando de uma estatística que a gente tá vendo, porque a piazada, eu falo piazada, homens de 40 anos, estão colecionando o bonequinho dos Avengers lá, o Thor, tem o Hulk, tem não sei o quê, o cara casado e colecionando o carrinho do Hot Wheels. Horas no videogame. Jogando videogame como se ele tivesse 14 anos. Casado, com filhos, e os filhos, não, filho, só um pouquinho, o pai tá jogando. Agora é minha vez. Sabe aquela coisa assim? E não é pela convivência, porque ele tá jogando, né? Não é vem aqui, filho, vamos jogar Isso, junto. Né? Dá aqui, sai, pega o celular, vamos pra lá, pega o Isso. cartão, o shopping, eu vou jogar aqui. Né? A gente vê que cada vez mais rápido a mulher está amadurecendo, eu não sei se é impressão minha, por fatores da vida, começa a trabalhar, tem que pensar em... Antes não pensava tanto, né? Agora tem que pensar, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer uma pós, eu preciso me especializar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Então ela está indo. E o cara parece que está cada vez mais saindo de casa mais tarde, está com 40 anos, ainda quer que a mãe lave a cueca. Mãe, você lavou minha cueca azul? Entre os índios não tem adolescência, né? Por causa exatamente da cobrança. O menino... Ele se torna homem depois que ele tem uma prova, vai lá, tem que caçar o Sim, tal animal, sim, tem sim. que fazer. Ele já assume uma família. Então, a nossa sociedade está colocando a adolescência até os 24 anos. Então, cada vez mais. Cada vez está retardando Eu mais. acho que essa questão é cultural, entra no cultural, entendeu? Cultural, Entra no exatamente. cultural. A vida adulta está cada vez mais longe. A infância. A infância. Não, alcançando a vida adulta cada vez mais longe. Verdade, verdade. Tá, deixa eu andar aqui, então. Então vai. Agora, vamos mudar o disco aqui, ó. Aí, bonitinho, casou, foi lá, fez tudo que a gente tá falando aqui, então, perfeito. Aí, nenenzinho chegando. Né? Aí o que você tem encontrado no consultório? A gravidinha chegando, Crise. como é que é? Aí, ó. Crise! Tá, você quer dizer pós.
pós-nascimento. Mas eu acho que assim, no nascimento, vamos, porque como a gente tá andando passo a passo, estamos dando um ABC aqui hoje mesmo, assim, ó, casou, qual que é o próximo passo? É engravidar. Natural. Todo mundo começa, quando vai ter o nenê? A cobrança, né? Cobrança. E daí, tal, né? Então vai vir o nenê. O cara acompanha, o cara vai no pré-parto, vai saber, vai... Você falou que tem ido, né? Sim. Os meninos têm ido lá com as meninas. A gente vê muito mais casais, né? Às vezes indo até na consulta pré-concepcional, que a gente fala, né? Que é quando tá pensando em engravidar, às vezes já tem gente que vem junto. Já vem né? o casal, Já né? vem o casal, e isso é bem legal, até de pensar, e quando engravidar, o que pode, o que não pode, sei lá, né? Você percebe que esses homens estão vindo porque eles querem ou porque a mulher está fazendo ele vir? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas eu vejo homens... É uma evolução masculina. Meio. Não, eu acho que tem. É uma evolução bastante homem masculina? participando. E claro, tem também que daí é o que a mulher fez vir, né? Que daí ele tá lá na consulta, mas tá em outro mundo, né? Ele tá no celular. Sim. Tem esse também. Mas a gente vê, assim, como eu faço parte de um grupo de parto, a gente não faz cesárea agendada, né? A ideia é ser parto, né? Mas se tiver qualquer intercorrência, claro, pode ser De preferência, cesárea. parto natural. De preferência, parto natural. Então, tem toda uma preparação para isso, para entender a fisiologia da gestação, do parto. E um pouco a gente puxa, porque, por exemplo, a gente tem... né, um curso, que é dos casais que já está com mais de 30 semanas, que obrigatoriamente a gente fala, não, o marido tem que vir. Né? Porque não é só ficar do lado. Por exemplo, né, a amamentação parece uma coisa instintiva, mas não é mais instintivo pra gente. Se a mulher não tiver rede de apoio, não tiver alguém ajudando, é tão exaustivo que ela desiste, né? É exaustivo, é cansativo, é doloroso, né? Muitas vezes é doloroso. Não é tão simples assim como talvez fosse antigamente, porque as pessoas tinham muito mais filhos, viam isso. A gente não tem, né? Os casais, né? Muitas vezes tem menos filhos hoje. Então, a gente fala assim, parece que se não tiver essa participação, a coisa não é super anda. importante, né? É super importante. Mas, que eu até tinha comentado com ele, assim, os primeiros 2 anos do bebê é quando a gente vê muitas crises de relacionamento. Perfeito. Né? Porque vai ser uma fase que a mulher, naturalmente, vai estar muito voltada para aquilo. Vai estar muito... tanto hormonalmente falando, então é um período que cai muito, né? A parte da libido. E não Você tá dando de mamar mais ainda, né? Mais ainda, porque existe uma questão que aumenta a prolactina, então é totalmente diferente o corpo ali, a fisiologia feminina. Então não é assim, né? Passou 40 dias pós-parto, agora tá liberado pra quê, né? Não quer nada. E pro homem não mudou nada. E pro homem não mudou. E, inclusive... Não foi no corpo dele, né? Não foi no corpo dele e muitas vezes não mudou a rotina dele também. Sim. E aí que começam as crises, né? Porque, peraí, mas a gente quis ter uma família, certo? Agora a gente tem um filho. Isso aqui demanda muito, né? E aí, se só a mulher é demandada porque ela tá de licença maternidade, aí é que começam a vir muitas das queixas, né? Porque, sei lá, daí o bebê agora tá com 4 meses, né? Aí, às vezes, vem, mas não tem um remedinho aí pra ficar mais animada? Eu falei, às vezes, o remedinho pra ficar mais animada é participar mais em casa. É parar pra ajudar. Porque aí a mulher aumenta muito a carga mental, né? Que a gente fala muito disso, né? Porque ela tem que pensar no bebê, na escolinha, no trabalho, que daqui a pouco ela vai voltar. Que responsabilidade, jantar, né? Criando no uma mercado. vida. E aí, à noite, ainda tem que ter vontade de falar, não quer fazer nada. Fora Quero a cama pra dormir. Quero a cama pra dormir. Fora a depressão pós-parto. Sim. Que não é tão incomum. Não é sim. tão incomum. Não é tão incomum. Parece que é um negócio raro. Não é tão incomum, né? Eu tenho bastante paciente que acompanha. ABC, o que é uma depressão pós-parto? Porque os meninos não sabem. A gente ouve, a gente conhece essa sigla. Depressão, ouve todo mundo falando. Mas o que acontece? O que é uma depressão? Como que se chega a uma depressão pós-parto? Então, tá. Então, assim, não existe uma variação hormonal maior na vida de uma mulher do que engravidar e esse pós. Porque a gente tem hormônios que ficam muito altos durante toda a gestação e que vão cair abruptamente. E daí voltam, né?
na mulher, os hormônios que são lá do ovário, estrogênio, progesterona, eles alteram diretamente o nosso cérebro. Né? O nosso cérebro, então, assim, é neurológico. Não é frescura. Não é frescura, é neurológico. Né? Então, a gente tem sintomas neurológicos. E, então, essa fase que é do pós-parto, pense, né? Eu tinha hormônios lá em cima e eles despencam, né? Literalmente. E aí tem toda uma demanda, né? Você tem um ser que agora depende de você 24 horas por dia. Ele despenca e é natural. O despencar é natural, porque eu tinha hormônios que eram muito altos, né? E que vão, né? Assim que nasceu, saiu a placenta. Não foi porque ela quis, acabou porque aquela é natural. fase, né? O corpo entra numa outra fase e aí ele tem um tempo para se reequilibrar, né? Então, existe uma tristeza, digamos assim, um choro mais fácil, que dura ali, né? Em torno de uns 15 dias. Então, quando acompanha no pré-natal, né? No finalzinho, a gente tem consulta toda semana. O bebê nasce... vai voltar, né? Então, já é uma rotina, isso assim, em torno de 10 dias pós-parto e 40 dias pós-parto, justamente porque é um período que você tá entendendo ali o que tá acontecendo. E aí é muito importante quando vem, nem sempre vem, né? Mas quando vem o companheiro junto, o marido, para ficar atento nisso. Porque uma coisa é assim, nossa, me deu um desespero, eu chorei porque a criança tava chorando, eu tava nervosa, mas não de sabia repente... o que fazer, né? Isso. Agora é diferente, falar assim, nossa, peraí, eu não tô conseguindo me conectar com essa criança, eu tô triste o tempo todo, eu tô chorando o tempo todo. Às vezes a gente tem que ligar um alerta, né? Porque existe um percentual e que pode ser grave e que precisa de tratamento, né? E às vezes não é, né? Eu gosto muito dessa interação, né? Dos profissionais. Às vezes nem é só psicoterapia, às vezes a gente precisa encaminhar para um psiquiatra. Então, assim, o quanto a mulher precisa de suporte nessa fase, porque às vezes está além dela. Sim, há muitas pensam em pular da janela com o bebê. Meu Sim, Deus. a pessoa começa a sim. ter pensamentos suicidas. Muito pesado. E assim, Pode eu acho ser que às vezes na realmente igreja grave. a gente pensa, é muito do capeta. O capeta tá entrando na cabeça. Não é. Não. É fisiológico, não é? É fisiológico? É isso o nome que você fala? Assim, o fisiológico é o que é o normal. Então, assim, o que é normal? Dá uma desesperada, Sim, né? Porque claro. é difícil. É normal, né? Eu falei assim, eu tenho filhos também, então assim... Boleto para sempre, né? Agora cuidar a vida inteira, nem né? é só isso. Você pensa assim, meu Deus, e se eu fizer alguma coisa errada? E se eu não entender o que E tá se ela acontecendo? sufocar e eu não estiver olhando? E eu não estiver olhando? E se a criança engasgar, mas agora eu tô cansada, agora faz... Né? É uma noite, 2 noites, Será 10 que tá noites, respirando? né? A gente Sim. ia muito no Gabriel e punha a mão na narina dele para ver se ele estava respirando. Punha o rosto dele. Espera, não tá respirando. A gente levantava de madrugada. Mas eu não vou contar para elas o que eles faziam. Eu vou contar. Ah, não conta não. eu vou Conta contar. não. Conta não. Deixar o Gabriel chorando até ficar rouco lá, que eu Mas sei. isso foi uma indicação. Indicação. Não vamos entrar, deixa, tá bom, tá bom. Então, prossiga. Daí você estava falando que aliás, A insegurança a normal, insegurança né? é normal. A insegurança, de uma né? responsabilidade, agora é uma Nova. vida. Eu sempre cuidaram de mim. Isso. Agora eu tô cuidando de alguém. Agora eu tô cuidando de alguém. E aí a gente vê, né, o quanto ajuda, né? Claro, se tiver mãe, né? A mãe da mãe é extremamente importante isso é nessa muito bom, fase. isso é muito bom. Né? A mãe da mãe ali, porque aí a mãe da mãe olha pra filha, não só pro bebê. Porque Isso. geralmente a hora que nasce, todo mundo só olha Todo pro bebê. mundo. E esquecem da mãe. E esquecem da mãe, né? E aí, de novo, a parceria, a conversa. Legal. De ter um olhar atento do companheiro, do marido, do que está acontecendo. Porque existe até um tanto que está dentro do normal. Agora, quando é uma coisa persistente, né? Ou esses sintomas que são extremamente preocupantes, isso é indicação de internamento. Sua né? vida nunca será mais a mesma. Não. é verdade? Nasceu, a sua vida Sim. nunca mais será a mesma. E Na hora Denise, que você decide. Decide. Na hora que atrás. você decide Já. engravidar, eu falo assim, você já tá dando um pulo no escuro, porque você não sabe como vai ser, quando vai ser, se vai ser tranquilo, se vai ser difícil, se vai ser uma gestação, você não sabe. Né? E em quanto tempo você pode diagnosticar, cara, essa tristeza que está durando muito tempo? Isso aqui pode ser uma depressão. Quanto tempo que se percebe isso, assim, clinicamente falando? Assim, os primeiros, até acho que é por isso que tem essa coisa dos 15 dias ali. 15 dias que até tudo bem. E daí quando Tá dentro volta do na de normal. 40, as coisas já estão mais tranquilas. Uhum. É pra Agora, tá mais se nessa tranquilo. de 40 a coisa tá persistindo, ou se, né, como eu falei, assim, sintomas assim, nossa, tá chorando demais todo dia. E aí, claro, nisso também entra a importância, né, de quando a pessoa tá acompanhando, a gente ter o histórico.
Porque alguém que já teve depressão antes, já necessitou de tratamentos antes. Claro, quem vem tratando, né, muitas vezes a pessoa abandona o tratamento quando Isso. engravida, não deveria. Né? Eu sempre falo muito disso. Não, agora eu vou parar de tomar esse remédio, eu não preciso. Eu falei, será que não precisa? Então, vamos manter a psicoterapia, volta no psiquiatra para ver se realmente ele está te dando alta disso. Né? Mas manter aquele acompanhamento ali com os profissionais, isso é muito importante. Né? Então, assim, às vezes a gente já tem sinais, né? De um perfil de paciente quando tem esse histórico prévio. Porque já pode ser histórico, às vezes, até de criança, né? Aí a menina já tem um acompanhamento. A pandemia aumentou muito, A pandemia. né? Muito. Mas é interessante isso que você falou, porque você vê comportamental. Se é uma menina que foi super protegida, que ela não foi exposta a desafios, o choque é bem maior. O choque é bem maior que a maternidade. O choque da realidade é maior. Sim, Realidade. isso. realidade. Então, a gente, enquanto pai, enquanto mãe, é importante deixar tanto filha quanto filho preparado, ser exposto, à medida que vai crescendo, ter desafios para exatamente aquela Responsabilidades. aquela Com maturidade certeza. que a gente tem retirado das crianças, né? A gente vê muito isso no Exército, né? Quando a gente serve o Exército, é muito engraçado o choque de realidade, porque a gente chega e de repente, eu sou o garoto lá que tinha Nike. Eu sou o garoto que não sei o que, andava com roupa... Ele chega no Exército, eles dão a mesma roupa, você corta teu cabelo igual, fazem você arrumar tua cama. Vira um E você número. perde um nome, vira um número, né? Isso, você perde o nome, vira um número, você aprende a varrer. Mas eu nunca varri, não sei. É assim que vai lá e varre. Mas eu nunca lavei banheiro. Tem que varrer aqui, tem que limpar aqui. Não, vai lavar. Entendeu? Então... Não deveria, né? E às Não vezes o cara deveria. sai de casa com 40 anos e nunca fez nada. Nunca fez E nada. resolveu que vai casar. E a mulher já tem os seus 30, 35, já está em plena... Com 40 já não casa mais, né? né? Já está Com madura. com né? 40 não casa mais. mais. Não casa mais, porque daí pensa, puxa, mas a mãe não vai lavar mais minha cueca? Como é que eu vou fazer? Sim. Isso aqui eu vou ter Mamãe, que não. lavar. Né? E os veinhos? Vamos falar um pouquinho de veinho? Da tal da menopausa, meio da pausa, Andropausa, tem andropausa, andropausa. Menopower. Menopausa. Gostei. Menopower. Menopausa. Gostei. Então, a Denise sempre começa e depois te joga pra cá, né, Denise? O que o consultório tem falado? Assunto de consultório. Mais uma coisa que também tem vindo cada vez mais cedo, né? Então, a gente considera como precoce... Não, o que é menopausa, né? Então, já que você por pede a favor, definição. Então, por favor. menopausa é uma data. Então, assim, estou há 1 ano sem menstruar, essa é a minha menopausa. Né? Assim como a gente fala da menarca, que é quando começa a menstruar. Então, a menopausa é quando a menstruação cessou por 1 ano. Mas existe uma transição longa para chegar até aí, porque a gente não é um botão de liga-desliga. Né? Então, tem mulheres que às vezes... Cada um. É que vai passar, assim, que é o que a gente chama... Que é uma nova transição, assim, como foi lá na adolescência, quando começou a menstruar. Então, a gente começa a ter uma redução da função dos ovários, do estrogênio, da progesterona, da ovulação. Começa a não ser tão regular. Então, vai ter mulher que vai começar a ter... E aí, novamente, né? Tô falando do sintoma ginecológico, mas junto vão vir os sintomas neurológicos. Né? Não para Estão todas. sempre ligados, né? Pense em ovário e cérebro. Pronto. É um corpo humano. Pronto. Entendi. Tô lendo um livro inteirinho só sobre isso. Entendi. Tá Cérebro tudo interligado. Na menopausa, inclusive, o nome do livro. Tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado. A gente é, né? Interligado. Então, a gente entra nessa nova fase, né? E... é uma nova fase que hoje, com o aumento da nossa expectativa de vida, tem sido quase metade da vida da mulher, 1/3 da vida da mulher. Porque a média da menopausa é em torno de 2,50, mas, por exemplo, eu tenho 43 anos e já estou na menopausa. Né? Entrei com 42. Nem parece. Então, mas é que não é pra parecer. A né? gente, não, mas é isso que eu tô Por isso que eu falando. brinquei do Os piá estão Menopower. boiando, tipo, nem sabia. Né? Nunca vi nada. Mas por quê? Né? O que né? Ó, agora eu vou rebater. O que parece alguém na menopausa? Pois é. Uma isso que eu tô velhinha, falando. como você falou. A É, velhinha. as A velhinhas. velhinha. As Né? velhinhas. Entendeu? Aquelas senhorinha. variações de calor, de... O cara, Isso, se o que começar a todo mundo pedir pra tem. abrir o vidro, Também. fechar o vidro, ligar o ar, desligar o ar, pode se ligar. Pode ser também. É? Pode se Esse é ligar. o sintoma principal. Esse é o sintoma principal. Só que o que vem junto com
com esse sintoma principal, que é o calorão, que é o fogacho. Ele é um sintoma neurológico que mexeu com o termostato, né? O nosso termostato fica bem louco, né? Literalmente, Sim. porque ao invés de eu ter aquele cíclico que eu tinha, agora eu tenho... Que era mensal? Parece Que aquele era negócio, tipo- aquela Richter, sabe? Fica desse jeito, até ele realmente passar a ter menos hormônios e daí estabilizar. Que daí é na mulher que já está, né, há vários anos, pós-menopausa. Só que, novamente, né, não é todo mundo, né? Todo mundo que vai ter toda essa variação. Mas essa variação, por exemplo, vem o calorão, pode vir taquicardia, pode vir palpitação. Às vezes a mulher acha que, na verdade, ela está com uma síndrome do pânico, vai parar no psiquiatra, começa um tratamento de... Não que não possa ter também, né? Mas, às vezes, como são sintomas neurológicos, às vezes confunde tudo isso. Se não tem um olhar Começa atento... a tomar antidepressivo, alguma coisa assim? Sim, às vezes se não tem um olhar atento do profissional, né? Altera muito a libido, secura dor para ter relação. Só que tudo isso tem tratamento, né? Tem tratamento para essas coisas. Então, entender o que está acontecendo. Mais um. O que seria um tratamento, assim, só para os meninos saber que tem tratamento? Aí, tipo, o que é? Vai tomar um comprimido, um efervescente, ou vai tomar um golinho de coisa e tá pronto? Então, quando Uma boa taça de vinho resolve? Geralmente não. É isso que a gente quer saber. Piora. Geralmente então, piora, aí. inclusive. Então, Geralmente é uma fase que, inclusive, piora, né? Mexe com esse metabolismo dos hormônios. Mas, enfim, então, em alguém que não tem, né? Que tá com esses sintomas e que esses sintomas estão incomodando a vida dela, né? Que daí... Porque a gente fala assim... Entrar na menopausa é fisiológico, é uma fase, toda mulher vai entrar. Algumas... Por exemplo, tem paciente que vai até quase 60 anos menstruando. Né? A partir de quando? Até 60? A média é 50. Então, A média partir de 50, da a menopausa é média. em torno de 50. Até- A gente considera como sendo mais cedo do que deveria, quando é antes dos 45, 40. Né? E aí, por quê? Porque isso pode ter alterações até ósseas. Então, por exemplo, aumenta muito o risco de ter osteoporose. Sim. Então, por isso que tem Tem que que ter cuidar, vitamina D, tem que cuidar, cálcio, são várias cálcio. coisas. Mas, enfim, que, assim, bem simplificando o que Sim. é uma reposição hormonal para quem precisa, a gente vai dar doses mais baixas de estrogênio e progesterona, que era o hormônio que o ovário produzia e agora está durante muito a oscilando. menstrua- Tem forma de menstruação. comprimido, tem forma de adesivo, tem forma de creme, que daí tem que complementar com... Mas, basicamente, é isso. Eu vou dar... o estrogênio e a progesterona, que o meu ovário está produzindo muito menos, principalmente nessa fase de adaptação que o meu corpo está entendendo o que está acontecendo para amenizar esses sintomas, né? E em alguns casos, quando tem um risco muito alto, pensando em osteoporose, também acabou entrando recentemente quando tem um risco alto, tem alteração óssea, porque como esses hormônios, eles mexem com tudo, né? Eles mexem com a parte muscular, mexem com a parte óssea. Reposição de cálcio. Inclusive, sintomas de esquecimento. Mas Olha depois isso. melhora. Por isso que não é assim. Daí, de repente, o idoso... então, começou lá. Não, Tá é a gaga, questão... não sei o que, é não a é. questão da transição. Aquele Da tempo. transição. Né? E aí, o quanto fazer atividade regular, se alimentar bem. Então, tem Atividade várias outras física coisas. ajuda? Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda Agora, o muito. problema é quando a mulher tem histórico de câncer, ela não é recomendada a reposição hormonal. Isso, exato, claro. Eu falei assim, estou falando de forma sim, geral, o de que forma é. genérica. Existem contraindicações. Uma das contraindicações é quando a paciente teve câncer de mama. Aí, claro, tem que ser avaliado. Ninguém deveria começar a sentar com todos os exames. E de aí dia. o problema é esse desencontro do casal. O marido Sim. ainda está com uma libido ativa Porque nele nada aconteceu, né? e a mulher... Como você disse, ele vem estável Ele desde vem garoto. estável, a queda é muito pequena, teoricamente. Né? E da mulher dá uma despencada. Dá. E se ela não pode fazer a Deixa eu reposição, há um desencontro. Aquela irritabilidade, aquela maluquice dela lá atrás, acaba na menopausa? A irritabilidade, É, você tipo assim, diz, TPM. eu tô brincando, né? Aquela TPM, Sim, aquela mas o que coisa. eu quero que tentar daí entender. Da TPM, o humor sim. dela Agora, que se ela era oscila. irritada Não, normalmente, às vezes não. vira uma TPM todo dia. Uau. Depois da menopausa. Não. Essa transição, às vezes, dura 2, 4, entendi. 6 anos. Eu ia te perguntar quanto tempo dura a transição.
Tem gente que fica 7 anos Uau. tendo fogacho. Na literatura tem até mais do que isso. Eu falo assim, olha o quanto precisa, porque mesmo a paciente que tem contraindicação ao hormônio, aí existem algumas medicações na linha ali dos ansiolíticos que podem ajudar, que podem amenizar, junto com questão alimentar e atividade física. Então, assim, existem coisas para ajudar, isso que importa, né? Sim. Psicoterapia, autoconhecimento. Então, assim, tem muitas coisas que podem ajudar a entender o que está acontecendo, né? Acho que essa que é a questão. Tá. E a doutora Silvana vai falar o que para os meninos sobre isso? A importância de você avaliar exatamente a idade. Eu acho, a gente precisa, às vezes a pessoa casa ou está namorando com uma diferença de idade. É importante ver... É uma diferença muito grande, né? De repente, da mulher mais velha, talvez. Isso, porque depois a mulher entra numa menopausa, ela não vai conseguir acompanhar. E eu vejo casais hoje com problema nesse sentido. O marido tendo uma demanda sexual e a mulher não acompanhando. E não pode fazer reposição hormonal e ela não quer. Por alguma contraindicação. Tá? Por uma contraindicação Ou por opção médica. também, né? Tem tudo algumas isso, mulheres, né? sim. E aí você pega o marido batendo na porta, eu quero, e ela dizendo não. E o casal realmente acaba divorciando. Depois de velhinho. Sim. E hoje Velhinho, você eu tô percebeu... brincando. Fala velhinho, Velhinho é minha idade, é por isso que eu tô falando. Não, É depois já tá de falou, cabelo branco, depois de cabelo barba, branco, né? carecando. Mas já- é uma idade que você não espera que aconteça Sim, e começa... Normalmente. Começa Meu o avô negócio, separou. começa- Como assim meu avô separou? É? Sim, sim. De repente. Eu recebi uma senhora no consultório com 84 anos se separando. Se separando. Se separando. 84? 84 anos. Velhinho incomodava E o muito. marido Não, tinha que chega. idade? Hã? E o marido O marido estava com mais velho que ela ainda. Mas ela cansou de alguns comportamentos. Sim. Então, e aí você vai vendo a discrepância. Então, tudo isso que você tem que pensar antes de... Porque quando você está apaixonado, tudo é maravilhoso, né? Você tem que colocar na ponta do lápis e avaliar. E tem uma fase da vida também, agora sendo um pouco mais... levando para um outro lado, não esse de saúde, esse lado clínico, tem uma época na vida que a paixão acaba, né? Quanto tempo ali? Em torno de Em torno de 2 anos. 2 anos. E o marido e a esposa vão ter que decidir, a gente vai continuar sem esse fogo todo? Aí é que se estabelece mesmo o amor, a amizade. Porque, companheirismo. Porque o amor é uma decisão. Né? Eu já ouvi dizer isso, que o amor e o perdão são coisas que você não sente. Vê, né? Depois de 2 anos, eu olho para minha esposa. Não, já não. Mas eu tenho uma decisão. Eu vou continuar com isso, eu quero amar, eu quero continuar. Um projeto de vida. Um projeto de vida, uma amizade, uma admiração, uma decisão. Eu vou amar essa pessoa, eu vou honrar essa pessoa. Mas o que a gente percebe é que as pessoas têm uma fantasia que ela não precisa fazer nada para continuar amando. Você tem que Assim- cultivar. Como uma Isso. O amor é uma decisão, Isso. gente. Mas não é só aqui, porque eu vejo gente decidindo, mas sendo infelizes. Tem um livro muito bom, Eu Te Amo, Mas Não Estou Apaixonado por Você. Perfeito. É um terapeuta de casais, ele Vai pegou anotar. 1.500 casais de Assiste o sucesso. podcast, mas anotar aí, assista lá para pegar o nome agora. 1.500 casais de sucesso. E ele percebeu 7 comportamentos que esses casais saudáveis tinham. E aí ele começou a pegar casais que estavam em falência, em relacionamento, e provocando esses casais a terem essas 7 atitudes. E esses casais começaram, depois de 3 a 4 meses, sentir novamente a paixão, a alegria legal. da companhia, porque eles estão trabalhando na manutenção dessa relação. Então, qual que é o nosso erro? Eu estou apaixonado e eu acho que isso vai durar para sempre. Não. Você não eu faz tenho... nada por esse relacionamento. Exatamente. E aí, Isso. quando você vê... É igual comprar um carro. Vou comprar uma BMW porque eu sei que é um carro firme, é bom, ele é confortável. Se eu não fizer manutenção, vai virar um ferro velho como qualquer outro carro. É exatamente Manutenção. isso. Sim. Rocha, o lance, nesse caso, é presente. Tem que dar presente. Se a linguagem de amor dela Se a for linguagem essa. do amor A minha estar linguagem do presente. amor é presente, Rocha. Vamos Como lá. você percebeu, a coisa é mais complexa do que isso. Ó,
você não é o presente hoje. Estamos estreando hoje o nosso copo do Alvocast. Olha a estreia. Olha só. Que bonito. Os convidados que vêm agora vão ganhar um copinho de lembrança para levar para casa. Obrigada. Pode fazer de porta-caneta, pode fazer o que quiser, tomar água, inclusive, né? Sim. E Pode juntar moedinhas durante o ano, depois dá pra mim, né? Pra você. Isso. Porque é cofrinho para as crianças. Cofrinho. a gente está muito feliz que vocês estão aqui. Nossa, Obrigada. foi... a gente estourou os tempos e a gente está feliz porque estourou. A gente sempre tenta segurar ali para ficar interessante, mas ele Tem foi muito assunto, interessante. né? E tem muita coisa e pra a ser gente conversado. foi falando pontuado, né? Assim, não é uma coisa que explanaram e Sim. aprofundaram. E eu acho que é enriquecedor. Você aprendeu alguma coisa aí, Aládio? É? Ó, viu? Eu não vou dar vinho pra minha mulher. Aí, ó. Olha aí, ó. Vixe, você xingado, olha Olha aí. aí, ó, pronto. Mas a gente ficou muito feliz, Que bom. né? Eu sei e também a gente usou todo esse tempo por causa da correria de vocês. Vocês sei que Denise largou um curso, veio aqui, depois ela tem outro negócio para fazer. A doutora também veio. Eu posso. Muito obrigado. Que legal. Tá Foi bom? um prazer. Por essas informações. A gente vai combinar outros assuntos. Denise sim. também volta aí. Aqui é a casa nossa. Gostei falar da sobre dobradinha aqui, hein? Essa Sexualidade dobradinha na fica- menopausa. Gostei. Ei, Né? vamos falar adoro. coisa Gostei mais dessa assim, dupla ó, aqui. essa dupla tá Muito bacana, legal. né? Eu acho Muito assim. legal. E eu queria saber de vocês como foi ensinar os meninos. Ah, mas Vocês isso eu vieram já... ensinar os meninos hoje aqui. Sim, mas isso eu faço no consultório Não, sim, bastante. mas nós viemos aqui hoje fazer. Fala para os meninos aqui, pra vocês Isso, piazadas. eu né? acho isso ótimo. E é muito bom ouvi-los, né? Então, tem essa interação com vocês? Não. Como Eles assim? mandam um recadinho. Eu espero que sim, né, gente? Pelo menos um recado aí. Tô manda esperando os se comentários quiser alguma pergunta. pra gente na próxima A gente, edição. no a próximo. gente pode, bem isso, a gente pode responder. Já vai Exatamente, Isso. olha aí, ó. Pergunta aí no YouTube, elas já Pergunta. respondem, a gente pergunta para elas e posta lá para vocês a resposta. Não, Isso eu aí. acho que além disso a gente pode fazer outros encontros. Não, isso sim, isso e responder ao vivo, responder no ar aqui. As perguntas que vão chegar. Legal. Vão chegar milhares, a gente vai ter que fazer uma triagem muito bem. São milhares de Só milhares de 100 pessoas. perguntas, né? Só 100 perguntas no As máximo. outras 1.500 a gente vai te deixa ter que do deixar lado. pra depois. Dessas 900 das mulheres, porque são as que falam mais, né? Não, vai ser muito engraçado a verdade. mulherada em casa lá. Quero ver se elas vão retornar pra gente continuar ajudando os meninos a serem Exatamente. meninos melhores. Aliás, queria pedir até para a doutora Silvana deixar um recado para os meninos. É, Quando eu boa. falo menino, O fator que mais conquista uma mulher é a capacidade desse homem de ouvi-la e percebê-la. Então, se você tem uma mulher perto de você, silencie, observe ela, ouça e mostre para ela que você está ouvindo. incrível. Denise, você também tem essa oportunidade. Nossa, perfeito. Denise Perfeito. Blaskovski. Ótimo. Blaskovski. Blaskovski, fala, Rocha. Blaskovski, eu sei Agora falar. você aprendeu, né? Blaskovski. Fala. Bom, eu acho que a gente tentou, né, se dispôs justamente a vir aqui, porque eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente pode viver. E eu acho que, né, focando nessa questão da sexualidade, é uma coisa que realmente altera com o tempo e com a vida, mas o quanto é importante, assim, no caso, essa participação, né? Essa participação do casal, de repente de ir numa consulta, de conversar. E eu acho que o recado que ela falou é perfeito, é isso, assim, se comuniquem, conversem, porque geralmente é a base dos problemas, é a falta, né? A falta dessa comunicação, porque muitos casamentos, inclusive, acabam por falta de comunicação, né? Às vezes era uma coisa ali, só faltou alinhar as Faltou coisas. alinhar. É isso, então, Que legal. tá bom? Obrigada pelo valeu. convite, né? Sim. Não, Obrigado a estamos- vocês por terem Valeu, estado pessoal. aqui conosco. Estamos aí, próximo episódio é o seguinte, a gente tá na correria aqui, tem sido muito bom. Hoje o programa foi Hoje espetacular. muita coisa para pensar, hein? É. Embora Vamos perder pensando- mais cabelo, né, Rocha? Pensando nesses Vamos negócios pensar, agora. perder mais cabelo ainda. vamos ficar, Obrigado, doutora. Vamos cabelo perder mais branco. cabelo. Né, mas... Gente, brigadão. Valeu. Até o Tchau, próximo. tchau. Deus abençoe. Ô, Rocha, tá bacana a gente gravar esse podcast, hein? Tá bom demais, Rogério. Muita Achei que- gente não achei que querida ia ser tão chegando. legal. E você sabe que uma coisa que até me chamou a atenção, as pessoas pedindo a caneca do Pois Novocast. é. Nós né? temos dois tipos de caneca, É, inclusive. a gente tem uma laranja Uhum. e uma branquinha, ó. Tem aqui, né? A laranja e a branca, mas a gente quer que as pessoas tenham a caneca e participem do projeto. Ah, eu quero participar. Teve um convidado agora há pouco que saiu aqui e falou: eu queria a caneca.
beleza, a gente vai ter a caneca à disposição das pessoas, que são as canecas originais, que a gente pôs o nome. E quem adquirir a caneca, aí, ó, Rochinha, ó, O que ganha um álcool, um copinho olha só. fosforescente, Sim. hein? Aqui é um copo, de um lado está alvo. E aqui está Alvo Cast. E esse copo brilha no escuro. É só você acender Será a luz. que acender a luz é brilho, É só né? acender a luz. Isso mesmo. Escute, se você comprar a caneca, a gente manda um copo de brinde para você. Sério? É, um Que copinho moral aqui é que vocês para. estão com a gente, hein? É, porque a pessoa está investindo no projeto Alvo. Tá certo. Né? E a gente está muito feliz com todo mundo que está participando. Valeu! Valeu, gente. Muito bom.